Estamos dando início ao seminário do Espírito de Profecia, hoje com o tema Ellen White e a Trindade. Estamos hoje aqui com o pastor Fernando, mais uma vez, não é? Viu que é bem dinâmico, né? O bate-papo com o pastor, nós apreciamos muito o último tema. Jairo Dias também, que está sempre conosco, não é? Gosta muito de trazer aí as informações referentes à Santa Palavra, é um grande estudioso e nós vamos aproveitar aqui também o Jairo e explorar o Jairo, não é? Então vamos orar para que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento e também, né, venha ajudar você a abrir, né, seu discernimento acerca da Palavra de Deus e você se sinta mais edificado. Pastor, poderia nos levar em oração? Sem dúvida. Grande Deus, que privilégio estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos a Tua Palavra. O mesmo Espírito que inspirou os autores da Escritura Sagrada está atuando no mundo hoje para convencê-lo da justiça, do juízo e do pecado. Mas ele também foi dado à humanidade como um grande líder, como um grande guia e instrutor. Pedimos, portanto, a iluminação, a direção do Espírito no estudo da Tua Palavra mais uma vez nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. A profetisa Ellen White, no século XIX, sendo inspirada, né, por Deus, registrou tudo aquilo que Deus prontamente trouxe a ela, com um zelo muito especial pelo povo de Deus, para que estivessem atentos e soubessem no profundo da palavra de Deus. E uma dessas temáticas é sobre a Trindade. Você crê e você sabe o que significa a Trindade, de que é composta a Trindade? Então vamos lá? Nesse momento você vai aprofundar um pouco mais, não é? Ela desempenhou uma influência muito grande acerca dessa temática, né? E é certo que, como nós já vimos, ao longo da sua vida, tiveram algumas contestações, não é mesmo? Como todo o evangelho, muitas vezes, nós temos um adversário que vai geralmente gerar dúvidas e incertezas, não é? Para que a verdade ela não se estabeleça. Mas nós já sabemos, não é? Que maior que está em nós do que o que está no mundo. E nós já somos mais do que vencedores, porque a verdade prevalece. Pastor, o que é a Trindade? Muito bem. Na realidade, a Trindade faz parte da doutrina sobre Deus. Então nós temos basicamente na Bíblia 6 doutrinas. E a primeira, mais importante delas, a base de todas, é a doutrina sobre Deus. E um dos aspectos, uma das crenças na doutrina sobre Deus é que nós temos um Deus trino. É um Deus, uma divindade una, uma só pessoa, um só Deus com 3 pessoas. Então essa é a compreensão. Então esse entendimento de que há um só Deus, mas essa divindade é composta de 3 pessoas, é chamada a ala do cristianismo que acredita na Trindade. Existe uma outra ala do cristianismo que não acredita, que é antitrinitariana. Acredita que só existe um Deus, Pai. Jesus Cristo não é Deus, ou é um Deus de segunda categoria, e o Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo é uma energia, uma força, uma influência divina. Então são as duas linhas básicas de entendimento sobre a divindade, sobre Deus. A crença trinitária e a crença antitrinitária. Então, para a gente entender aí, quando você fala Deus, dependendo do cristão que ouvir isso, ele vai ouvir de uma maneira diferente. Deus. E é certo que Ellen White, de início, também acreditava assim, não é? Nós vamos perceber que o que me encanta, dentro desse contexto, é que Deus a inspirou de tal maneira que houve um crescimento. Não houve, de certa forma, um abraço. E eu até, de certa forma, parafraseando, o chamado de Moisés para tirar o povo, ele não chegou e apresentou 3 deuses. Ele apresentou um Deus. E por que isso? Uma população que era acostumada a acreditar em vários deuses, se ele chegasse lá, olha, eu venho aqui em nome de 3 deuses, eu creio que seria muito mais fácil dele ser aceito.
Mas ele chegou ali se apresentando, nessa linha de crescimento, o eu sou, em nome de um Deus. Então, esse crescimento, eu vejo até com uma naturalidade, quando Deus a chamou, ela aceitou e, de imediato, tá, não houve esse abraço. Perfeito, é interessante que você fala do crescimento, da evolução do conhecimento. Deus se revela à humanidade. E ele se revela na própria capacidade humana de compreender. Deus é tão cavalheiro, tão maravilhoso, tão fantástico, que para cada cultura, para cada tempo, para cada pessoa, ele se revela num nível. Por exemplo, se eu vou conversar com uma criança de 3 anos, 4 anos, eu converso com uma linguagem, com um conteúdo. Se eu vou conversar com uma adolescente de 16, 17 anos, é uma linguagem, é um conteúdo. Se eu vou conversar com uma pessoa madura de 50, 60 anos, é uma linguagem, é um conteúdo. Então Deus tem essa iniciativa, essa habilidade de se revelar na capacidade que o ser humano, na sua cultura, no seu momento, tem capacidade de assimilar, de entender. Isso é fantástico. Então, desde a criação até hoje, assim será por toda a eternidade. E é interessante, pastor, que esse princípio, né, de revelação, né, leva em consideração não só a faixa etária, mas também o processo intelectual de, vamos dizer, de relação e comunhão na proporção do indivíduo. É isso que nos encanta e isso que nos chama a atenção, né? Quando nos coloca que Deus não faz acepção de pessoas. Aí nós acrescentamos cultura ou faixa etária, né? Então, em todos os níveis, nós temos a condição em Deus de compreender o próprio Deus. O grau, então, de comunhão, de busca do conhecimento, né, de quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, vai também favorecer esse entendimento. É até mesmo a experiência que tem ao longo da vida, não é mesmo? Nós mesmos, Deus vai falando com a gente dentro das suas funções, das suas ações, e a gente vai entendendo também o papel de cada um, não é? Uma coisa interessante, quando a gente fala a palavra trindade não existe na Bíblia, né? Como a própria palavra Bíblia não existe na Bíblia, está na capa da Bíblia, mas não existe na Bíblia, né? E outras palavras que a gente usa, milênio, não existe a palavra milênio, mas existe o período de 1000 anos. Então, a gente usa muitos termos na língua portuguesa, na linguagem humana, que estão fora do texto bíblico, mas que formatizam alguma crença, alguma doutrina, para facilitar o entendimento. Mas, por exemplo, vamos pensar o seguinte, como é que é essa crença humana a respeito de Deus, da divindade, ao longo da história humana até os nossos dias? Então nós temos vários momentos. Nós temos um momento durante o Antigo Testamento, povo de Israel e antes do povo de Israel. Então vamos voltar aqui à origem da Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Já começa falando que Deus está na história. E, curiosamente, no Antigo Testamento você não vai encontrar nenhuma referência específica e clara da Trindade, mas você vai encontrar indícios, pistas em vários textos. Esse, por exemplo, logo no começo, primeiro verso, no princípio criou Deus. A palavra Deus aqui no hebraico, no primeiro verso da Bíblia, é Elohim. Elohim é uma palavra plural, é Deus no plural. É quase como se fosse no princípio criou deuses. Então, até alguns críticos da Trindade dizem, não, mas essa palavra foi inserida ali por causa da influência pagã, do politeísmo pagão na época de Moisés. Moisés, quando escreveu isso, ele ainda estava sob muita influência do Egito. Então é por isso que ele usou essa palavra Elohim, não é uma verdade, uma realidade. Mas por que a gente não pode crer nessa crítica, aceitar essa crítica? Porque na língua hebraica, porque em português nós temos o singular e o plural. No hebraico você tem o singular, o dual e o plural. O que é o dual? O singular é um só. O dual é quando são duas pessoas. A palavra indica duas pessoas. E o plural é quando a palavra indica mais de duas, tem que ser 3 ou mais. E a palavra Elohim é plural. Então ela não podia entrar ali por um erro grotesco ou uma coisa. Não, está na língua. Está na formatação da língua.
Então, mas eles tinham esse entendimento, talvez não de maneira formalizada, sistemática. Mas, por exemplo, quando Deus vai criar o homem, em Gênesis 1:26, ele usa novamente uma expressão plural. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então alguns dizem: não, mas essa também era uma maneira assim, é um plural coletivo, que muitas vezes pessoas de autoridade, pessoas de posto, eles usam para falar: nós estamos fazendo isso em função do povo e tal. Então às vezes a autoridade usa essa linguagem plural para se despersonalizar, dizer que é o seu governo, que é a sua liderança. Deus não precisaria disso, porque ele começou o capítulo 11 dizendo: haja luz, usando o singular. O singular. Quando ele processou o singular, ele quis dizer o singular, ele não teve nenhum problema em criar o mundo e dizer que foi ele. Haja luz, mas na hora de criar o homem, que era a obra-prima da criação, ele diz: façamos. E esse façamos novamente é uma pista de uma pluralidade de quem estava no processo criativo. E aí João reforça essa ideia, lá em João capítulo 1, dizendo que no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e por ele foram feitas todas as coisas, sem nada do que fez se faria. Então, o Novo Testamento reforça a ideia plural do Gênesis. Então, porque algumas pessoas dizem: não, só depois da igreja cristã é que vem essa história de conhecimento e entendimento da Trindade. Aí você vê que aqui não há, logo no primeiro capítulo existe isso, né? E a gente vai encontrar em outras expressões, uma outra expressão, deixa eu lembrar agora. Quando Jesus fala: eu estou no Pai, né? Exato. Estar no é pertencer, não? E o interessante, pastor, é que quando nós nos relacionamos com Deus, nós não dispensamos essa evidência. Uhum. Né? Quando o senhor colocou muito bem que ele colocou, haja, ouve. Né? Poderia muito bem, ao criar o homem, faço o homem à minha imagem, mas ele não descaracterizou, não desprezou e não deixou que passasse, vamos dizer, em branco, né? A existência, a coexistência, tá, dessas pessoas, porém unidas no propósito, na missão, tá, de assim, e permito até compartilhar uma pequena experiência, né? Uma senhora muito angustiada estava em casa e ela disse: olha, a minha maior vontade era ver Deus, porque muitos cristãos falam em ver Deus, e naquele momento ela falou: você nunca viu Deus? Ela: não. Eu falei: aguarda aí. E ela ficou conversando com a minha esposa. Eu fui no banheiro, peguei um espelho pequeno e disse: fecha os olhos. Ela fechou os olhos e falou: abra os olhos que você vai ver uma imagem de Deus. E quando ela abriu, ela tomou um susto, né? Eu falei: a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. É lógico que nós somos um pouco desconfigurados por causa do pecado, mas é algo que essa evidência nos deixa claro, né? Que uma das maneiras de podermos visualizar nesse processo de aprendizagem, dessa busca da presença de Deus, é entendermos que nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. Perfeito. Só reforçando a ideia do Antigo Testamento sobre essas pistas do Deus Trino, Salmo 110 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. É Davi falando consigo mesmo aqui, né? Ele diz: senta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos, O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos, com orvalho no alvorecer, virão os seus jovens. Então esse Salmo 110 é um salmo messiânico, e esse texto é usado lá no Novo Testamento para se referir a Jesus. Então quando Davi diz: disse o meu Senhor ao Senhor, o Senhor falando com o Senhor, quer dizer, Davi falando consigo mesmo, não. Então há essa ideia já de Jesus Cristo. E o próprio Davi, quando ele estava angustiado, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Então você vai encontrar vários textos no Antigo Testamento falando do Espírito Santo, dando ideia de uma segunda pessoa da divindade, sendo Jesus. Então, por que a gente, no assunto de hoje é Ellen White, Espírito de Profecia e a Trindade. Mas a gente tem que entender o seguinte, porque no mundo religioso hoje,
há uma visão dicotômica de como se no Antigo Testamento, porque quem não entendeu o Antigo Testamento não vai entender a igreja atual, que no Antigo Testamento não havia uma doutrina da Trindade, que os hebreus, que os judeus não acreditavam na Trindade. E de fato, eles não tinham uma doutrina sistematizada sobre a Trindade. Eles não tinham nenhuma visão completa sobre Cristo, Cristo não tinha vindo ainda. Eles não tinham um discernimento completo sobre o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. Havia menção, noção do Espírito Santo, havia uma menção, como já nós estamos aqui pelo menos em 3 textos, existem outros que dão a ideia de um ser divino. Então eles tinham essa noção, mas não estava sistematizado. Então, hoje uma pessoa me disse assim, vocês adoram um Deus que não é o Deus dos hebreus, eu adoro o Deus dos hebreus. Ora, eu adoro o Deus dos cristãos. Os hebreus perderam o seu lugar. Os hebreus tinham uma visão limitada de Deus. Deus não havia se revelado na sua completude, porque o Filho de Deus não tinha vindo, e nem o Espírito Santo, a sua dispensação tinha sido dada. Então como é que eu vou dizer assim, o meu Deus é o Deus dos hebreus? Não, o meu Deus é o Deus dos cristãos. Mas o Deus dos cristãos não é o mesmo dos hebreus? Sim, mas o Deus dos cristãos é o Deus completamente revelado. O Deus do Antigo Testamento era um Deus parcialmente revelado. E aqui vem o que ele acabou de dizer, do conhecimento progressivo. Então, os judeus tinham uma visão de Deus, o grande eu sou, tal Deus Pai, tudo mais, uma visão parcialmente revelada, porque Deus se revelou parcialmente. Agora vem no Filho a revelação completa. E vem a extensão dessa revelação quando Cristo diz, olha, vou enviar outro Consolador. Então Cristo vai dizendo, olha, a minha revelação à humanidade, da divindade, vai ser progressiva. E é interessante, pastor, assim, que muitas vezes o que contribui com essa visão, durante muito tempo, no processo educativo da igreja, a gente parecia que no Antigo Testamento personificava Deus, no Novo Testamento, Jesus, e aí não havia espaço para o Espírito Santo. Tá? E hoje nós temos assim, essa clareza, né? Essas evidências. Porém, uma coisa assim me chama muita atenção. Quando nós não temos intimidade com Deus, nós não aceitamos essa evidência. Perfeito. O que tem, no meu entendimento, assim, sido uma brecha muito grande para os contra, né, ter um espaço de descaracterizar esse Deus triuno. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, voltando aqui à nossa pergunta proposta aqui pela nossa mediadora aqui, a Ellen White e o Espírito e a Trindade, ela acreditava. Eu vou falar não só Ellen White, vou falar os pioneiros do movimento adventista. Vamos lembrar, Ellen White, ela veio de que igreja? Lembra que o movimento adventista foi um movimento interdenominacional. Não havia igreja adventista ainda, eram pessoas oriundas das igrejas protestantes evangélicas, inclusive católica também, que no despertamento da mensagem da volta de Cristo começaram a se unir para pregar a volta de Jesus. Mas eles tinham as suas crenças, as suas doutrinas. E quando foi nessa época, em 1840 mais ou menos, que esse povo começou a se juntar, já existiam muitas igrejas. E o cristianismo já havia se segmentado, se dividido, porque um camarada Calvino, ele herdou um pensamento de um outro camarada chamado Ário, que é o pensamento de um Deus uno, não de um Deus trino. E ele criou criou uma linha dentro do cristianismo de crença num Deus uno, sem acreditar na Trindade. Então muitos cristãos, ali por volta de 1800, nas igrejas tradicionais, eram divididos. Uns eram trinitarianos, outros antitrinitarianos. E esse grupo que veio formar o Adventismo, talvez uma maioria até, dentro da sua construção religiosa, eles eram antitrinitarianos, inclusive Ellen White, como você mencionou. Então todos os pioneiros no início do movimento adventista, não falo de igreja adventista, no início do movimento adventista, que era esse movimento interdenominacional, eles tinham a ideia relacionada a esse assunto dividida, porque o foco era a volta de Jesus, era a profecia sobre a volta de Jesus. Eles não estavam ainda formalizados e formatados como denominação adventista. Em 1863, eles assumem esse lugar de uma igreja profética e começam a pregar, e começam a sistematizar algumas ideias. Então, o que os críticos da igreja, quando eu falo críticos da igreja, de fora e alguns de dentro da igreja,
observam, não, mas a igreja adventista se corrompeu, porque os pioneiros do adventismo não acreditavam na Trindade. E nem Ellen White nunca falou de Trindade. De fato, ela nunca usou a palavra Trindade. Ela usava a palavra divindade, o trio divino. E até o final, ali, por volta de 1890, 95, ela praticamente não fazia menção desse assunto. Ela não entrava. Quando ela mencionava de uma forma assim, que era a crença mais comum. Mas ela não entrou. Mas ela ouviu um sermão de um pastor que trouxe um estudo sobre a divindade, enfatizando a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo no mesmo nível da pessoa do Pai. E ela falou isso. Então, a partir de 1897, ela começa a mudar a sua... Então, durante praticamente os últimos 20 anos dela, ela enfatizou as três pessoas da divindade. Embora mesmo nunca tendo usado a palavra Trindade, e é compreensível, porque na época dos movimentos protestantes havia uma aversão a tudo que era termos que viessem do catolicismo. Então, como o termo Trindade foi cunhado no período do catolicismo, aí muitos cristãos tiveram uma aversão ao termo. Então usavam o termo divino, a divindade, e a Ellen White preferiu não usar para não criar um antagonismo no meio religioso. Você percebe que habilidade de sabedoria? Então, mas se você pegar vários textos dela, Serviço Cristão, Testemunhos para a Igreja, tem vários textos que ela menciona o mesmo nível divino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho aqui um trecho em que ela diz assim: tenho visto muitas vezes o amorável Jesus, que é uma pessoa. Perguntei-lhe se seu pai era uma pessoa e tinha a mesma forma que ele. Disse Jesus: eu sou a expressa imagem da pessoa de meu pai. E o importante nesse contexto é observar que, mesmo ela não crendo abertamente, ela não fazia censura. Né? Ela parece assim que não sei se seria a palavra certa, mas se neutralizava, tá? Pelo menos eu ainda não encontrei nenhuma censura dela no aspecto de que aqueles que criam e se manifestavam estavam errados. Uhum. Não, essa observação é fantástica, não tinha pensado nisso não. Porque até ali perto de 1900, ela se percebe que ela era unitarista. Mas ela não criticava os trinitários, nem dizia, isso está errado, você não vai encontrar realmente menção desse assunto. Então ela embora a palavra possa ser melhor, ela não tinha recebido a revelação, ela conhecia os dois pensamentos, ela não tinha ainda uma posição formada sobre esse assunto. E ela preferiu não se manifestar efetivamente. Quando ela entendeu, e o Senhor confirmou, ela disse, não, o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Pai é Deus no mesmo nível. Nós, nesse momento, vamos passar para as considerações finais, e os nossos irmãos têm agora a oportunidade de trazer todos mais referências que tem, né, para finalizar o nosso quadro. Olha, uma coisa que me chama muita atenção é que ao alcançar a mim, a você, a todos nós, nós os recebemos com a missão. Né? Mateus nos coloca essa missão. Ide, né? Vai lá, pregue, faça discípulo para que esse seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vamos perceber que ao ser alcançado, ao ser de certa forma convidado e ao aceitar esse convite do Senhor, né, eu até buscando algumas definições, teve uma que me chamou a atenção, né? Deus Pai, Deus para mim. Deus Filho, Deus ao meu lado. Deus Espírito Santo, Deus em mim. E quando eu tenho essa compreensão, eu vou perceber que Deus, na sua magnitude, no seu pleno amor, Ele quer alcançar a você e a mim. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Estamos finalizando esse tema de hoje. Na verdade, veja, nós não nos habilitamos nesse estudo a fazer um estudo aprofundado sobre a Trindade.
nós fizemos menção de alguns aspectos e sobre os pioneiros da igreja e do movimento adventista, especialmente Ellen White. Por que esse tema ele é colocado? Porque a gente tem, como igreja adventista, recebido realmente algumas afirmações e ataques que os adventistas destruíram aquilo que foi a base dos pioneiros, inclusive a base de Ellen White, que o Ellen White nunca deu nenhuma vazão, nenhuma sanção à crença da Trindade, e que apenas quando a igreja sistematizou um corpo doutrinário ali por volta de 1940, quando ela sistematizou as 27 crenças fundamentais, depois reajustou para 28 crenças fundamentais. Então, essa sistematização das crenças fundamentais foi uma corrupção daquilo que os pioneiros estabeleceram como doutrina, como princípio de fé adventista, que eles nunca quiseram se apegar, e a expressão é essa: todo credo é um distanciamento da palavra. Minha gente, as 6 doutrinas bíblicas, dividida pelo Adventismo em 28 crenças fundamentais, não é um afastamento da Bíblia, como alguns dizem que todo credo é um afastamento da Bíblia. As 28 crenças fundamentais, ou as 6 doutrinas adventistas, não são estabelecidas como um credo, mas como a expressão das crenças bíblicas, do que está no Assim diz o Senhor. O credo é quando eu acredito nisso, e pode pegar coisas dentro e fora da Bíblia. Então nós não temos um credo. Nós temos a palavra do Senhor, que é a nossa base de referência. E nós temos uma unidade. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo que é adventista, meu amigo que não é adventista, que está assistindo esse nosso podcast. Nós, como movimento adventista, nós temos uma consciência profética do nosso surgimento como movimento profético, com um papel, com uma missão, com uma mensagem. E nós temos que preservar 2 coisas como igreja. A primeira é a nossa identidade. O que é a identidade do cristão? O que é a identidade do adventismo? É aquilo que nos mantém com a mesma característica ao longo do tempo e no mundo. Nós temos uma identidade. Nós sabemos quem somos, porque estamos aqui, e qual é o nosso papel como igreja. Não é a ideia de um pastor, não é a ideia de uma irmã, de um irmão, nem de Ellen White simplesmente. Não. Nós somos um povo profético que Deus levantou uma profetisa e outros homens e mulheres que Ele deu revelações maravilhosas para a gente compreender. E essa compreensão, ela é progressiva. Ela é progressiva. Então nós temos que cuidar da nossa identidade. E temos que cuidar da nossa unidade. E a unidade tem a ver com vários aspectos. A unidade administrativa, a unidade financeira, a unidade doutrinária, a unidade de fé. Então quando a gente vê pessoas atacando a igreja adventista porque dizem que os pioneiros criam de uma maneira, depois houve uma corrupção das crenças principais, inclusive alguns dissidentes que radicalizaram algum aspecto doutrinário adventista, a gente fica muito preocupado. Então, se você é um cristão bíblico, se você é um cristão do povo remanescente, você tem que saber o seguinte: a luz, ela é progressiva. A organização, ela não é uma empresa, nem uma instituição para simplesmente prestar conta ao governo. Ela foi necessária se estabelecer para se cumprir uma missão profética na Terra. E quando a gente fala da Trindade, havia os princípios fundamentais da Trindade no Antigo Testamento, na recomendação de Cristo para a igreja, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o pior problema é que há um caminho de apostasia. Veja, olha o que eu vou falar aqui. Há um caminho de apostasia na vida de alguns religiosos, de alguns cristãos. Primeiro, negar a personalidade do Espírito Santo. Quando a pessoa começa a descaracterizar, o Espírito Santo não é Deus. Ele é uma energia, é uma força, é uma influência divina. Daqui a pouco, se ele descaracteriza o Espírito Santo como Deus, ele vai ter que descaracterizar Cristo como Deus também. Porque ele não quer aceitar uma trindade, mas vai ter que aceitar uma divindade dupla, Pai e Filho. Aí ele tem que diminuir, colocar Jesus Cristo como um demiurgo, ou como um semideus, ou como um ser gerado, um ser criado, que foi adotado na divindade. E aí você vai desconstruindo. Então aí você fala, não, mas nós estamos voltando às bases do hebraísmo, do Deus do Antigo Testamento. Então, aí a minha experiência de vida pessoal, que eu tenho observado, a maioria dessas pessoas que seguem esse caminho
acabam deixando o Espírito Santo como pessoa, Jesus Cristo como Deus, e acabam deixando o próprio Deus, porque não existe outro caminho. Então, se você por acaso tem dúvida a respeito da Trindade, saiba. Não, mas tem crente que nasceu e morreu unitário, tem gente que se converteu ao unitarianismo e foi um cristão fiel unitarista. Tem? Lógico que tem, é verdade isso. Mas para aqueles que observam a vida dos que abandonam a crença no Deus Trino, a grande possibilidade é a apostasia e perder a fé em tudo. Então, é um risco muito grande, Quando você destrona o Espírito Santo, quando você destrona Jesus Cristo, você acaba destronando o próprio Pai. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Cuidado. Agradecemos a você que está assistindo, eu espero que esteja gostando e esteja fazendo diferença em sua vida, não é? Obrigado, pastor, obrigado, Jairo, e até a próxima oportunidade.